exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome. A verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um CR Casa. Que alegria hoje poder compartilhar do Evangelho com você. E como nós já estamos falando nesses dias, nós estamos numa série de mensagens aqui em nossa igreja, chamada Corra do Seu Passado. A primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre os rótulos que muitas vezes tentam nos definir, e nós falamos sobre como quebrar esses rótulos, nos livrar dessas palavras que muitas vezes nos acusaram durante muito tempo. Nessa semana, nós falamos já sobre um outro tema, nós falamos sobre perdão, e eu sei que essa mensagem ela pegou pesado, eu sei que nós já estamos tendo testemunhos nesses dias, nós falamos sobre perdoando aqueles que nos machucaram. E a pergunta é, você já teve alguém que machucou você? Você já passou pela experiência de sofrer porque alguém te machucou com palavras, alguém te ofendeu, alguém fez algo contra a sua vida e você se sentiu muito mal por isso? Eu tenho certeza que hoje no seu CRK, todas as pessoas levantariam a mão ou já estão levantando a mão dizendo, eu sou essa pessoa, alguém já me machucou, alguém já me feriu, ou até mesmo, você viveu a experiência do contrário, você machucou alguém. Você, em algum determinado momento, você feriu alguém com uma palavra, você fez algo que não deveria ter feito, e isso te deixou muito triste depois que você se arrependeu, depois que você pensou melhor, e isso te fez mal. Talvez você viveu a experiência de ver alguém que você gosta, ver alguém que você ama, passar por uma experiência ruim e você ficar muito triste com isso. Você acabar não perdoando alguém porque feriu uma pessoa que você ama.
Eu contei uma experiência sobre isso, sobre a minha família aqui na celebração. Eu convido você a assistir depois essa mensagem no YouTube e você vai ouvir algumas histórias, algumas experiências que aconteceram comigo e que também eu tive muita dificuldade. E somente em Jesus, somente no Evangelho de Jesus, nós podemos ter a experiência de transformação. Uma das coisas que nós falamos aqui é por qual motivo nós devemos perdoar pessoas. A primeira delas é porque a falta de perdão nos machuca. A falta de perdão nos machuca. Eu falei sobre Hebreus 12:15, que diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então nós falamos sobre essa raiz de amargura que muitas vezes acaba crescendo dentro de nós. E nós vamos vivendo de forma natural e nós vamos aprendendo a viver com esse rancor. Nós achamos que está tudo bem, que a semana está uma bênção, nós oramos, nós vamos para a igreja, nós nos encontramos com nossos amigos, nós vamos para o CR Casa, mas na verdade a gente vai sempre acompanhado desse rancor. E uma das perguntas que nós fizemos é: até quando nós vamos viver com isso? Até quando isso vai ser compatível com a nossa caminhada com Deus? Né? Então a pergunta era sobre por que devemos perdoar. E essa pergunta continua para nós podermos compartilhar em grupo. E eu quero abrir agora para que você possa conversar e que você possa compartilhar com o seu grupo. Por que nós devemos perdoar? Você pode responder isso agora em grupo. Um dos exemplos que eu dei, e foi muito interessante, foi sobre aquele jogo do Angry Birds. Nós falamos sobre um simples passarinho bravo, com as sobrancelhas muito bravas, em que ele é arremessado e ele tem que cair sobre porcos, sobre construções, ao qual esses porcos estão se defendendo. E isso lembrava muito, e lembra muito a nossa vida. Porque chega no final daquele jogo ali, a hora que ele cai, ele começa a rolar e ele explode. Ou seja, toda aquela ira dele não vale de nada, porque na verdade depois ele não vai ver nada ser concretizado. E nós tiramos uma lição disso, de uma simples brincadeira de um jogo. Muitas vezes nossa vida é assim. Nós estamos com muita raiva, nós nos arremessamos contra o problema, mas na verdade nós estamos feridos, nós nos explodimos, nós ficamos com o mal em nós e muitas vezes essas coisas continuam acontecendo. Então, primeira coisa, a falta de perdão nos machuca. A segunda coisa que nós falamos é por que nós precisamos de perdão. É porque nós vamos precisar de perdão novamente. Todos os dias nós precisamos ser perdoados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E aí nós colocamos algo prático aqui para nós podermos aprender e sair dessa mágoa, viver a experiência do perdão, de perdoar as pessoas, de sermos perdoados em Deus também. Primeira coisa, comece com oração e ore por aqueles que te machucaram. Nós falamos sobre orar por aqueles que nos feriram. E eu sei que você deve falar assim nesse momento: poxa, eu vou orar por essa pessoa não é digna da minha oração. Mas nós não somos dignos, nós somos na verdade pessoas más. Nós não éramos dignos da graça de Deus e do favor de Deus, do amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas mesmo assim, Deus ele enviou seu Filho para morrer por nós, para que eu e você pudéssemos ter acesso novamente, ter essa conexão novamente com Deus. Então, ore por aquele que te machucou. Eu sei que talvez pode ser difícil hoje você falar: mas essa pessoa me machucou muito. Mas o processo de cura, o processo de perdão começa através da oração. Você pode fazer isso, hoje mesmo ainda, talvez com um grupo, abrir isso. Se você se sentir à vontade, compartilhe isso em grupo, bata um papo sobre isso. Fala, pode abrir seu coração, fique à vontade em poder compartilhar para que haja cura. E nós falamos um pouco sobre Mateus 5,43, quando Jesus está dizendo: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E aí no versículo 44 ele causa uma grande revolução. Ele diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem. Essa é a grande diferença. Jesus está nos propondo uma vida realmente na presença dele, orando por aqueles que nos perseguem. Como nós podemos atacar nesse momento? Orando e pedindo a bênção de Deus sobre essas pessoas. Eu sei que você pode dizer assim: mas eu não quero orar por eles, eu não estou com vontade de orar por essas pessoas. Mas não tem a ver com vontade, tem a ver com uma decisão. A questão do perdão não passa pelas nossas vontades, porque senão nós não faríamos nada disso. Mas passa por uma decisão através da palavra de Deus. Eu quero colocar uma pergunta aqui para você responder novamente em grupo. Você é uma dessas pessoas que sentem muita dificuldade em orar por pessoas que já te perseguiram,
por pessoas difíceis? Eu sei que eu e você somos pessoas difíceis, ok? Você sabe disso. Mas você tem dificuldade em orar por pessoas? Você tem dificuldade de resolver esses conflitos? Responda isso em grupo e compartilhe agora nesse momento também. Finalizando então esse tempo nosso de ser em casa, nós falamos um pouquinho mais sobre como perdoar alguém que nos machucou. Primeiro então nós falamos sobre oração, nós começamos orando por ele. E a segunda coisa foi o que nós definimos, e aqui talvez foi o ponto principal, nós perdoamos como fomos perdoados. E o grande segredo, talvez o princípio dessa mensagem, a frase-chave dessa mensagem é: nós somos perdoados, então nós podemos perdoar os outros. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Então o princípio seria: pessoas perdoadas perdoam os outros. Eu sei que talvez para você ainda fale, mas aí é difícil isso. Mas pessoas perdoadas por Jesus podem perdoar os outros. Esse foi o princípio que nós colocamos aqui. Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Nós somos perdoados por Jesus. Nós somos perdoados. Deus nos perdoou e Ele, ao invés de destruir toda a humanidade, ao invés de Ele explodir tudo isso aqui, Ele simplesmente enviou seu Filho, o único Filho, para morrer por nós naquela cruz. E para que nós pudéssemos obter o perdão e ter o acesso novamente ao Pai. Nós somos perdoados. Todos os dias nós falhamos diante de Deus. Todos os dias eu e você pecamos. Todos os dias nós falhamos com as nossas atitudes, nossas orações, nossos pensamentos. E mesmo assim, Deus continua nos amando. Por qual motivo eu não perdoaria alguém que falhou comigo? Por qual motivo eu deixaria esse rancor tomar conta do meu coração? O que eu quero propor agora nesse momento é que você, juntamente com o seu grupo, possa ter um tempo de oração. E se você se sentir à vontade em se abrir, em compartilhar, talvez você tenha um testemunho, essa mensagem já falou com você nas celebrações dos domingos, e você pode compartilhar agora com o grupo. Mas se você precisa de algo agora nesse momento, de abrir seu coração e realmente dizer: Deus, eu preciso mudar a minha vida. Esse é o momento. Você pode compartilhar agora em grupo. Você pode orar junto com os nossos líderes que estão facilitando esse momento. E que o Espírito Santo possa agir nesse momento. Que haja cura sobre o seu coração. Que haja um testemunho hoje dentro do seu CR Casa. Eu aproveito já esse momento, passar isso para os nossos líderes. Para que vocês possam compartilhar depois dessa oração. Um tempo de comunhão muito legal. E lembre-se, nós estamos vivendo o novo de Deus aqui nesse lugar. Essa nova casa nossa. Você é nosso convidado para estar aqui todos os domingos, 7 horas da noite. Eu quero receber você aqui. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. E perdoe as pessoas. Perdoe, abra o seu coração. Permita Jesus fazer uma transformação sobre a sua vida. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.